Olá, eu sou a Sinara Escobar, editora de empresas e ações da agência CMA. Aqui no CMA Entrevista, a proposta é discutir os rumos do mercado financeiro e os pontos que podem vir a intervir nos investimentos. Hoje vamos conversar com o Danilo Gregório, gerente de Relações Institucionais e Governamentais do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, que vai falar sobre a governança das estatais, ou mais especificamente, sobre a lei das estatais. Só para dar um contexto, né, por conta da transição do governo Bolsonaro para o Lula, e das mudanças e indefinições que tudo isso traz, os papéis de várias estatais estão mostrando bastante volatilidade, né, recentemente. A legislação do setor, né, que regula essas empresas não está sendo questionada no momento, mas há uma discussão no mercado financeiro em relação à interferência do governo eleito, né, no aumento da interferência nas empresas, por conta, né, do viés mais do viés político, né, de ideologia, né, do governo que foi eleito, principalmente por conta da história em relação à Petrobras, né? É, então, oi, Danilo, tudo bem? Tudo bem, Sinara? Um prazer falar com você. Com essa introdução, eu, né, queria começar a nossa conversa. É, e a primeira pergunta que eu queria te fazer nesse contexto, se existe uma diferença entre a governança de uma estatal e de uma empresa privada? E quais, né, as principais em relação à governança, né? Se você também puder fazer uma apresentação breve aí do IBCG e do trabalho que vocês fazem com as empresas, fica à vontade. Muito obrigado, Sinara. O IBGC é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que completou 27 anos, agora em novembro. Desde 1995, ele tem se dedicado à promoção da causa da governança, gerando conhecimento e levando o conhecimento sobre governança aos mais diversos públicos. Antes era mais voltado a conselheiros e depois passou a falar com outros stakeholders e partes interessadas em governança, né? Desde membros da gestão até consultores, advogados, investidores, famílias empresárias. A governança corporativa de empresas estatais se aproximou bastante da governança das empresas privadas nos últimos anos, em decorrência da lei, né? A própria lei das estatais, a Lei 13.303, em 2016, foi sancionada, colocando diversas obrigações para as empresas estatais que já são presentes para as empresas privadas, principalmente as sociedades por ações, companhias abertas. Inclusive, em alguns aspectos, a lei das estatais ela é até mais exigente, né, que a lei das SA, que regramentos de níveis especiais de listagem da Bolsa de Valores, né, colocando o patamar de governança das estatais a ser alcançado em um nível ainda mais elevado, né. É claro que isso só ocorreu por problemas que foram descobertos nas empresas estatais, principalmente por influência de interesses de partidos políticos na gestão dessas empresas, né? Eu acho que o que diferencia principalmente a governança de uma empresa estatal com o de uma empresa privada é a necessidade de conciliação de interesses puramente públicos. A estatal ela só é criada pela Constituição brasileira quando existe um interesse público a ser atendido. O interesse público pode ser entendido como o interesse da coletividade ou imperativo de segurança nacional. Para que uma estatal seja criada, é necessário haver uma lei que cria essa empresa e a lei vai especificar esse interesse público. O que ocorre é que, além de ter o interesse público, é importante que
estatal ela seja também viável do ponto de vista econômico, né? Não é porque ela tem um interesse público a perseguir que ela tenha que ser uma operação ineficiente para o Estado, e quando é uma sociedade de economia mista, ela não pode gerar também prejuízos constantes, porque é obrigação também de uma empresa, sociedade de economia mista, é, obter resultado financeiro, né, para que essa empresa seja sustentável, né? A diferença, a primeira diferença importante seria a existência desse interesse público, e eu acho outro ponto importante a destacar também é a possibilidade de interferência de interesses político-partidários na operação daquela empresa. Então, a gente entra para uma outra camada de conflito de interesses, que conflitos de interesses sempre vão existir na gestão e na governança de uma empresa. A diferença é que, nesse caso, além de poder ser um conflito entre sócios, esse sócio, o sócio controlador majoritário, é um ente público, né, que geralmente é representado por atores políticos. E é esse componente que a lei das estatais tenta administrar, colocar uma série de requisitos e vedações para indicação de profissionais aos cargos de administração das empresas estatais. Acho que, em suma, seriam esses dois pontos, o interesse público e o risco de interferência política na governança de uma empresa estatal. Certo. É, bom, e além da lei das estatais, tem outras leis que protegem a governança das estatais? Em que contexto elas foram criadas? A principal lei, né, que Acho que você até já protege a respondeu essa governança segunda pergunta, né, na primeira, né? é Mas se de você... Então, mas eu acho que só para esclarecer mesmo, a principal lei que protege é a lei das estatais. De maneira também coadjuvante, seria a lei das SA, que é aplicável não só às estatais, mas a qualquer sociedade por ações. E muitas das estatais são sociedades por ações, elas precisam obedecer também à lei das SA. Fora isso, e já existem diversas leis e normas da administração pública que se aplicam também à lei das estatais, que a estatal não deixa de ser uma organização da administração pública indireta. Então, está também sujeita a normas de integridade, como a lei de probidade lei de improbidade administrativa. Então, vai haver sempre essa necessidade de compliance com as normas do setor público. Mas, fora isso, eu destacaria mesmo a lei das estatais e a lei das SA. Legal. E em que medida que a lei das estatais ela trava indicações do governo, né? A gente viu, só para contextualizar, a gente viu nesse atual governo, é, teve muitas indicações, né? Até o atual presidente da Petrobras teve muitas polêmicas, porque o currículo dele não condizia com o que estava previsto, né, no estatuto da empresa, na lei, enfim. É, como que, de que forma, mas em relação às indicações do governo, né, quais são as proteções que a lei das estatais oferece? Certo, Sinara. Bom, eu não posso comentar casos específicos, né? Uma política do IBGC não tecer análise sobre empresas individualmente. Então, eu não estou me referindo agora a nenhuma empresa em particular, mas eu falo do que existe já na lei, que é aplicável a qualquer empresa estatal, né? O artigo 17, ele contém requisitos e impedimentos, né, para indicação de administradores. Que o que ele traz, por exemplo, de requisitos é a qualificação mínima, né, conhecimento, experiência no setor de atuação daquela empresa, para que o
o membro do conselho de administração, da diretoria e do conselho fiscal tenha a qualificação ali desejável para o exercício do cargo. Aí, fora isso, tem uma segunda camada ali de regras do artigo 17, que serve para diminuir o risco de uso político partidário dos cargos dessa empresa estatal. O que esse segundo conjunto de normas traz? Né? Ele impede que um ocupante ou uma ocupante de cargo eletivo, né, seja deputado, senador, presidente, né, ocupe essa posição na estatal, né, que é um deputado ou um senador seja, ao mesmo tempo, membro de conselho ou diretor de empresa estatal. Então, ao impedir que esses ocupantes de cargos eletivos exerçam um cargo de administrador de empresa estatal, você já diminui um risco, né, de que interesses político-partidários estejam prevalecendo. Outra proteção também é que pessoa que tenha participado da organização de campanha, tenha sido candidato ou candidata nos últimos 36 meses, ou participado da organização da campanha, da estrutura decisória de partido político, seja também apontado como membro de conselho ou de diretoria ou conselho fiscal. Mais um elemento. Você não pode também ter membros que sejam parentes destas pessoas ocupando o cargo de conselheiro, diretor ou conselheiro fiscal na empresa. Então, há diversos dispositivos que foram colocados considerando o histórico que tivemos, né, em indicações que eram mais feitas por partidos políticos do que por questões técnicas, né, de qualificação para aquela empresa. Não há um impedimento para a indicação que venha do governo. Né? O governo ele pode fazer uma indicação desde que respeite os requisitos e as vedações. E para garantir que isso ocorra, para que aquela indicação seja adequada, a lei também previu a existência de um comitê dedicado à nomeação a pessoas, né, no conselho e na diretoria. Houve um decreto que regulamentou a lei em nível federal, que trouxe a figura do comitê de elegibilidade, que mais recentemente recebeu uma nova nomenclatura, que é o comitê de pessoas e indicação e remuneração. Esse comitê, ele se dedica a avaliar os nomes indicados, ver se atendem aos requisitos da lei, se há algum problema de inconsistência, e assim podem apoiar a avaliação que o Conselho de Administração faz daquelas indicações, e depois que os acionistas vão ratificar em assembleia, ratificar ou apresentar uma outra sugestão. Mas sempre vai haver essa análise pelo comitê de pessoas. Tá, então, por acaso, né, um caso hipotético, se tiver algum, a indicação não tiver dentro do que está previsto na lei, e mesmo assim o comitê aprovar, então, ok, não está infringindo a lei, né, não tem uma penalidade para a empresa, né? Olha, o A comitê, aprovação pelo comitê, ela acaba sendo, o comitê não é uma instância de aprovação, é uma tá. instância que vai avaliar a adequação e vai emitir um parecer, né? Na O verdade, a conselho, aprovação é pelo conselho de o administração. conselho Tá de certo. administração que vai poder seguir ou não a recomendação do comitê, e, no fim, quem escolhe de fato é a Assembleia, né? São os acionistas que vão escolher aqueles nomes indicados pelo conselho ou não. Não significa que eles estejam protegidos de risco de um eventual processo, né, se tiverem agido em descumprimento da lei. Mas para que isso seja
configurado como descumprimento, aí cabe uma análise específica, jurídica do caso, né? Alguém tem que apontar a ocorrência desse eventual descumprimento, e isso vai passar pelos órgãos competentes para verificar se houve ou não, né? É que muitas vezes a gente se lembra só da lei das estatais, né, para que poderiam rejeitar ou não uma nomeação, mas o comitê ele não avalia só a lei das estatais, ele vai verificar toda a aderência desse nome a outras normas aplicáveis ao setor público, né, sobre questão de conflito de interesses, também se aquela pessoa pode assumir um cargo ou outro. Então, muitas vezes não é nem a lei das estatais que está impedindo, mas é o próprio arcabouço disponível para o setor público que vai apontar algum caminho, e isso faz parte já da avaliação do comitê. Perfeito. Bom, então eu ia te perguntar quais os mecanismos da lei das estatais que protegem os interesses dos acionistas minoritários e quais as limitações dessa lei, mas eu acho que, né, tá dentro também dessa resposta, né? Ou você tem algum outro aspecto que você... Sim, eu acho que um ponto que vale a pena destacar também de proteção a acionistas minoritários, além daqueles outros pontos de transparência que beneficiam a sociedade como um todo, que a empresa ela passa a ter que divulgar uma carta anual de políticas públicas e governança corporativa, explicando como os resultados não financeiros, né, os resultados de interesse público serão perseguidos. Isso é algo que a lei exige. Ela exige também estruturas de controle interno, gestão de riscos e conformidade, o que acaba vindo também como proteção adicional não só o acionista minoritário, mas a empresa como um todo, né? Ela passa a estar com os riscos mais mapeados e mitigados. Outro ponto de proteção é talvez que receba uma maior atenção dos acionistas minoritários é a necessidade de conselheiros independentes no órgão máximo de governança da empresa, que é o Conselho de Administração. Passa a ser de 25% ou um conselheiro se eleito por acionistas em voto separado. Essa é a prerrogativa também que os acionistas minoritários podem exercer e conseguir emplacar ao menos um membro. Certo. Bom, para finalizar, eu queria te perguntar, né, em relação, na verdade, assim, eu tenho uma pergunta sobre o governo atual, mas pode ser um pouco mais ampla, para fazer um balanço mesmo, né, da aplicação da lei, porque houve discussões, né, em algum momento do governo de flexibilizar a lei para permitir as indicações do governo, né, para permitir que as indicações fossem feitas de uma forma mais flexível, enfim, né. É, como você vê, né, os riscos, né, e um balanço, né, se você puder fazer um balanço também desse tempo de aplicação da lei. Perfeito, Sinara. Assim, nos últimos anos, o IBGC fez algumas pesquisas para saber o nível de aderência das empresas aos comandos da lei das estatais e boas práticas em geral de governança. A gente observou que houve sim um aumento, uma melhora da governança das empresas em relação a processos, estruturas que deve ser comemorado. Não significa que todas as empresas estejam no mesmo nível, muito pelo contrário, assim, claramente, quando a gente observa empresas estatais federais e empresas estatais listadas em bolsa, o nível dessas empresas de governança é muito mais elevado do que as empresas de capital fechado ou as empresas estaduais. Tá. Precisamos lembrar, né, que além das estatais federais, que estão sempre no noticiário, existem as estaduais, aí, centenas de empresas no Uhum. Brasil, e Algumas, inclusive, listadas também, né? também, e existem as municipais também, né, que
é natural que a maturidade da governança, se pensarmos tanto no âmbito federal e nos níveis subnacionais, é muito grande essa diferença. E a nossa pesquisa ela mostra isso, né, que as estatais de maior porte tendem a se acomodar melhor às exigências da lei. E conseguimos avanços importantes, como aumento do número de membros independentes no conselho, divulgação de demonstrações financeiras, e também a divulgação das cartas anuais de governança e políticas públicas. Mas existe sim um receio, né, de que a lei seja alterada, mas desde o início, desde quando a lei foi editada, já havia o risco de algum movimento dentro do Congresso, né, ou mesmo do governo em exercício, né, para alterar algum dispositivo que facilitasse as indicações movidas por interesses político-partidários. E é normal, né, pelo menos é esperado que esse interesse em alterar a lei, flexibilizar a lei para facilitar a indicação de nomes ligados a partidos políticos, continue existindo, né? Como já houve outros casos nos últimos anos, já diversas emendas foram apresentadas na tramitação de outros projetos, alguns jabutis, sempre tentando alterar a lei nesses pontos para que algo que acontecesse na calada da noite ou não fosse percebido pela imprensa, pela sociedade em geral, mas a gente tentou acompanhar na maioria desses casos e nos posicionamos para evitar que a lei passasse por uma modificação de flexibilização nesses pontos que eu comentei, né, de impedimentos e de exigências para ocupação dos cargos de administradores. E toda legislação, ela fica sujeita a aprimoramentos, né? Pode haver algum movimento ainda de aperfeiçoar a lei, mas até hoje não identificamos nenhuma proposta que seja de fato um aprimoramento, né? Que sirva para reforçar os pontos de governança. Pelo contrário, as propostas que surgiram foram para flexibilizar, e isso acho que não podemos aceitar, vamos continuar sempre nos posicionando contra, né, porque é até uma diretriz da OCDE, não é uma invenção do mercado de capitais brasileiro, não é uma invenção do IBGC, mas é uma recomendação que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico faz para o Brasil. A OCDE elogiou a lei das estatais como um avanço importante para elevar o nível da governança, e ela espera, assim, que os interesses de partidos políticos estejam afastados dos interesses da empresa, né? A empresa não é porque ela é uma organização pública, né, que ela deva servir a interesses de partidos políticos. Pelo contrário, ela deve servir aos interesses públicos que justificaram a criação dessa empresa. Legal, tá certo. Bom, queria te agradecer pela entrevista, Danilo. Eu conversei com o Danilo Gregório, que é gerente de Relações Institucionais e Governamentais do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. A gente conversou sobre a lei das estatais. Então, obrigada pela sua participação e disponibilidade aí para conceder essa entrevista. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade de falar de um tema importante, não só para as empresas, mas para a sociedade como um todo.